Agora eu tenho certeza que eu vou dar um choque no seu sistema. Eu sei que você quer o impeachment do Lula. Então, se eu te perguntar, você quer o impeachment do Lula? Você vai responder sim. Mas e se eu te perguntar, você quer o impeachment do Lula agora? Qual seria a sua resposta? Essa pergunta entra em voga porque acaba de ser apresentado mais um pedido de impeachment contra o Lula. E dessa vez, com base muito forte, o escândalo do INSS. Só que esse pedido de impeachment criou um racha. A oposição não sabe se apoia, porque o momento pode ser agora, ou se não apoia, para não dar margem para a narrativa da esquerda. Ou seja, a resposta que eu quero que você me dê é impeachment do Lula agora para livrar o Brasil do petismo ou deixa o Brasil sangrar até o Lula sair no voto? O que você aposta? Coloca no comentário que eu quero saber. Também tem uma revelação chocante aqui sobre o caso Daniel Silveira, um acordo firmado entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Acordo esse não cumprido e foi revelado aqui para vocês. A gente vai analisar este caso também, né, que envolve o ramagem, envolve muita coisa nessa informação que eu trago para vocês, tá? Então, antes de mais nada, peço a vocês que inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, mande o vídeo para mais pessoas. A gente tem a meta de chegar a 2 milhões de seguidores e bora começar de notícia. Primeira notícia que eu trago para vocês é o julgamento da Carla Zambelli. Você lembra do Walter Delgatti, o hacker, e a Carla Zambelli? Pois é, há uma acusação de que a Carla Zambelli e o Walter Delgatti invadiram o sistema do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Hackearam a senha de funcionários do ministro Alexandre de Moraes e colocaram lá uma ordem de prisão, um mandado de prisão para o Alexandre de Moraes em nome dele mesmo. Ou seja, eles fizeram, né, um mandado de prisão, colocaram lá e ainda no final, depois de assine-se Alexandre de Moraes e ainda faz o L, né? É isso que eles vão estar julgando a Carla Zambelli. A Carla Zambelli jura de pé junto que não tem nada a ver com essa medida do Walter Delgatti. STF começa a julgar Zambelli por invasão ao sistema do CNJ nessa sexta-feira. A primeira turma, a mesma primeira turma que julga o Bolsonaro, né, começa a julgar nessa sexta-feira a deputada federal Carla Zambelli por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Além da parlamentar, o hacker Delgatti também é réu no mesmo processo. Ambos respondem pelos crimes de invasão a dispositivo eletrônico e falsidade ideológica. A chance de condenação da Carla Zambelli aqui é extremamente grande, tá? Uma vez que o Walter Delgatti, né, fez acusações graves contra a Carla Zambelli e é a primeira turma do STF, que a gente sabe que, assim, vamos dizer que não gosta muito dela, tá? Vamos lá, outra matéria que a gente tem agora. A oposição tem o Nicolas e o governo não tem. Já é motivo suficiente para desespero. Olha essa matéria do Globo aqui, da Malu Gaspar. Governo Lula desencadeia uma operação para combater o efeito Nicolas na crise do INSS. Pois é, o menino de ouro, como vocês gostam de chamar, tacou aí, né, um vídeo falando da fraude do INSS. E o vídeo bateu aí 130 milhões. Não é mil, não. É 130 milhões de visualizações. É muita. É uma coisa absurdamente insana. E nada que o PT possa fazer consegue abater um impacto desse. O estrago, o efeito do Pix do Nicolas foi gigantesco e já se cogitava em impeachment naquela época, lembra? Agora o efeito desse outro vídeo do Nicolas chega como um tsunami. Porque os filhos vão mandar para os avós, para todo mundo. É um efeito tsunami. O governo Lula desencadeou nos últimos dias uma operação nas redes sociais para tentar combater o efeito de um vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que ataca a administração petista e trata dos descontos irregulares nas aposentadorias do INSS como o maior escândalo de corrupção da história do país. Não, da história do mundo, tá? A grande verdade é que nada que o governo Lula possa fazer conseguirá barrar o vídeo do Nicolas, a não ser ataques às próprias redes sociais. É por isso
que, mais uma vez, começa crescente o argumento de regulação das redes sociais. A regulação das redes sociais. Então, assim, é fato. Nada que o petismo faça consegue enfrentar um potencial de divulgação como o Nicolas Ferreira tem. Nem a Globo. Nem todos os meios de comunicação juntos. Isso porque já estão rachando com o Lula ainda. Nesse caso do INSS, a Globo está malhando o Lula. Então, já era. HIP, governo Lula. E aí a gente entra no caso do Ramagem. É o seguinte, não vou repetir porque você já sabe. Suspender o processo do Ramagem foi a Câmara que votou. Mas quem votou? 62% dos que votaram, e foi um número expressivo, 315, já era da base do Lula. Ou seja, você tem noção de que quem votou contra a vontade do Lula e contra a vontade do STF, 62% ou a maioria foi a base do próprio Lula. Ou seja, Lula, a gente está aqui porque a gente gosta de um ministério, mas a gente não gosta de você. E o resultado é que 315 votos, incluindo a base do Lula, justifica o seguinte, olha, se eu quiser aprovar uma emenda constitucional tirando os poderes do STF, eu posso. Se eu quiser aprovar uma emenda constitucional dando força para os estados legislarem em matéria de penal, eu posso. Ou seja, mostra que o centro-direita tomou conta do Congresso, apesar do presidente ser o Lula. E já tem força o suficiente para impeachment. Dos 315 votos, para ter o quórum qualificado, ou seja, o número de votos para o impeachment do Lula, faltou muito não, só 27. Mas vamos lembrar o seguinte, essa medida do Ramagem era contra o STF, e os deputados ainda têm medo do STF, mas não têm medo do Lula. Então, se estourar um impeachment, e se realmente o Hugo Mota resolver mandar o louco e falar, vamos, o Lula já era. O Lula já era. E aí é que mora o detalhe, né? Mora o detalhe. O que há de incômodo hoje? A Câmara dos Deputados tem um ressentimento muito grande com o Supremo Tribunal Federal. Tem um vídeo do Pittoli, onde ele entrevistou a deputada federal Magda Mofato, que é do estado de Goiás. E a Magda Mofato falou, olha, existia um acordo entre o STF e a Câmara, no caso Daniel Silveira, foi descumprido. E aí agora, a Câmara não quer cometer o mesmo erro com o Ramagem, quer se proteger também. Então não se trata, somos do bolsonarismo. Não, agora o jogo virou, vamos nos proteger contra o STF, senão ele come a gente. É isso que está acontecendo. Olha só o que o Pittoli falou. O que a Câmara quis mostrar ontem foi o seguinte, não vamos cair de novo na pegadinha, né, nessa casca de banana jogada pelo Supremo Tribunal Federal, lá quando foi julgado o Daniel Silveira, preso o Daniel Silveira, né, pela primeira vez, quando ele foi preso, e aí houve uma negociação, e quem está dizendo isso não é o Pittoli, quem disse isso aqui nessa rádio foi a deputada Magda Mofato, do estado de Goiás, que era a relatora do caso do Daniel Silveira, que contou aqui nessa rádio. Eu pedi, falei, olha, deputada, a senhora me perdoe, não é o tema, não é o cerne, a principal conversa nossa aqui não era essa, mas eu queria ouvi-la sobre a relatoria do caso do Daniel Silveira. E o que Magda Mofato disse aqui nessa rádio? Quando eu perguntei, a senhora se arrependeu de pedir a manutenção da prisão de Daniel Silveira? Ela disse sim. E me contou, naquele momento, algo chocante, que pouco reverberou na imprensa, que foi o seguinte fato. Pittoli, havia um acordo, acredite se você quiser, havia um acordo entre o Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados, no caso eu, relatora, para que mantivéssemos Daniel Silveira preso por 7 dias, esse era o acordo, esse era o prazo, e aí iríamos arrefecer, diminuir a temperatura nessa relação Câmara-Supremo Tribunal Federal. Magda Mofato disse aqui, repito nessa rádio, que em função deste pedido feito pelo Supremo Tribunal Federal e desse acordo que ela disse ter acontecido, ela faz a relatoria e relata que Daniel Silveira deveria continuar preso. E assim foi. E muito provavelmente, em função desse acordo, tantos outros parlamentares votaram pela prisão, a manutenção da prisão de Daniel Silveira. Só que negociaram, segundo Magda Mofato, não é o Pittoli que está dizendo, é a deputada, negociaram com quem não cumpre acordo.
O que a Câmara quis mostrar ontem foi o seguinte: não vamos cair de novo na pegadinha, né, nessa casca de banana jogada pelo Supremo Tribunal Federal, lá quando foi julgado o Daniel Silveira, preso o Daniel Silveira, né, pela primeira vez, quando ele foi preso, e aí houve uma negociação, e quem está dizendo isso não é a Pitoli, quem disse isso aqui nessa rádio foi a deputada Magda Mufato, do estado de Goiás, que era a relatora do caso do Daniel Silveira, que... Então fica claro, não há um acordo mais entre Câmara e STF, porque uma vez traído, manter novamente essa relação se complica. E este é o caso do porquê da resposta do Daniel Silveira. E é como eu disse para vocês, é esperar o resultado, é esperar o impacto, o retorno que virá por parte do Supremo Tribunal Federal à Câmara, que vai, com toda certeza, suspender essa decisão da Câmara. Agora, como a Câmara vai reagir, não sei. Sei que presentes já estão sendo dados à Câmara dos Deputados. O caso do INSS, que está sendo classificado aí como um dos maiores escândalos, né, do Brasil, tem muito que ser apurado, é prematuro, mas a oposição achou o gancho perfeito para pegar no pé do Lula. É fato. E aí o que entra? O terceiro pedido de impeachment de Lula, só desse ano, já foi protocolado na Câmara. O deputado estadual, o Guto Zacarias, que é do União Brasil, protocolou nessa quinta-feira, na Câmara em Brasília, um pedido de impeachment de Lula por conta das fraudes no INSS. Esse é o terceiro pedido de destituição do presidente após a revelação do esquema que lesou aposentados e pensionistas. Agora, a grande questão que fica aqui é 3 pedidos de impeachment do Lula prontinhos para andar. Já ficou demonstrado, provado por A mais B, que é assim para o Lula tomar um impeachment, que a Câmara dos Deputados não está feliz com o governo Lula, não está feliz com o STF, que é o alicerce, o sustentáculo do governo Lula hoje. Todo mundo sabe disso. Agora, o ponto que fica aqui é: a oposição quer abraçar isso ou não? Há aqui uma teoria, e é onde eu vou te explicar, é onde eu te perguntei ali qual seria o seu posicionamento. Matéria do Paulo Capelli, matéria muito bem feita, diga-se de passagem. O impeachment de Lula, protocolado na Câmara dos Deputados, divide a oposição. Como assim divide a oposição? Deixa eu te explicar. Você lembra que depois do vídeo do Pix, fez-se a convocação para o impeachment de Lula em todo o Brasil? Lembra disso? E no meio do caminho o Bolsonaro gritou: opa, peraí, tá ok, não é bem assim. Bolsonaro falou: não. O foco não é impeachment. O foco é anistia. Temos que vencer o Lula nas urnas. Rachou, de certa forma, o posicionamento dos apoiadores do Bolsonaro. De um lado, tem aqueles que entendem o Lula tem que ser tirado o mais rápido possível. Se deixar o Lula, ele vai destruir o Brasil. E a população já enxergou quem é o Lula. Não precisa esperar sangrar mais. Ou seja, você tem uma hemorragia. E aí você está esperando, né, o vírus sair no sangue. Mas pode ser que seja tarde demais. Se a hemorragia for grande demais, você morre. E aí o Brasil se torna irrecuperável. Venezuelização total do Brasil. Há quem aposta que o impeachment do Lula agora é o momento, é o time, ainda mais com o escândalo do Pix, o escândalo do Mensalão e tudo mais, o timing é exatamente agora. Agora o Lula cai. Não é o posicionamento do Bolsonaro. O posicionamento do Bolsonaro é: deixa sangrar aí, pô! Ou seja, deixa o Lula continuar fazendo exatamente o que ele está fazendo. Nada. Deixa o Lula aí como Rainha Elizabeth. Deixa ele ficar viajando para a Rússia, Moscou e entregar para que o STF faça ali uma gestão paralela, enquanto que a galera que recebeu os ministérios vão sangrar ao máximo e depois, na hora que o escândalo explodir, na hora que entrar alguém de direita, já está tão minada a reputação do STF, do Lula, que fica fácil para um governo de direita resolver o problema. Eu acho arriscado demais. Por que é arriscado? O cara que ganhar de direita, se é que há possibilidade de ganhar, porque a gente sabe como é o Brasil, se isso acontecer, a hipótese que tem é que o cara vai pegar um país destruído. E aí como que esse cara vai conseguir levantar? Só se for um Milei da vida.
Vamos lembrar, tem Milley, tem Trump, não se sabe como o Trump estará até lá, 2026, outubro do ano que vem, tem um mundo pela frente de mais de um ano, mas cá entre nós, é uma jogada arriscada demais, isso é. E aí a pergunta é, se aposta no impeachment ou não aposta no impeachment? Qual é o seu posicionamento? Até porque há projeções econômicas vantajosas pro lado do Lula. Aí você me olhou assim e falou, pô, tá de sacanagem? Falando que o Lula pode melhorar a economia? Não. Nunca. Os caras não sabem nem o que fazem. Agora, que os efeitos entre Trump e China podem ser igual o boom da commodity pro Lula se dar bem, isso é fato. É fato. Em meio a tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump, as exportações do Brasil para os Estados Unidos somam 3,57 bilhões, aumentou 20%. 21,9%. E para a China também. Então o Brasil vai surfar nessa briga China-Trump, que não sabemos se vai acabar amanhã ou daqui um ano, ou depois de outubro de 2026. Então não se sabe o efeito de tudo isso. E aí pode vir aquele efeito placebo, que esse resultado externo beneficia o Brasil, e aí o Lula ainda sai bem com, vamos dizer assim, uma ajudazinha para as eleições, né? Eu lembro do Gilmar Mendes falando que o PT tinha feito uma cleptocracia, que juntou tanto dinheiro que poderia vencer quantas eleições quisessem. Tem essa preocupação aí, né? Então, assim, o Gilmar Mendes já esqueceu, mas a internet nunca esquece. Isso foi dito. Isso foi dito, tá bom? Mas já que a gente tá falando do Trump, vamos deixar essa questão de eleição de lado, vamos deixar tudo isso de lado. Eu acho que já deu para você entender o tamanho do buraco que nós estamos. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Ou seja, se a gente empicha o Lula agora, tô vendo uma opção interessante, de certa forma, eles vão ter uma narrativa de que golpe! De novo. Agora, se deixa o Lula até lá na frente, ou a gente sangra demais, ou ele tem gordura para queimar de recurso para tentar bancar aí. E além do que também tem, né, a balança da justiça. É assim, sabe? Não é assim não. Meio assim, sabe? E aí o Lula vai estar do lado de cá. Então é complicado. É complicado, tá? Complicado. Vamos lá, notícia internacional, vem direto do Paulo Figueiredo, tá bom, pessoal? A Bond, né, que é a Bundy, né, que é a chefe do Departamento de Justiça lá dos Estados Unidos, anunciou o resgate de mais de 100 crianças em operação histórica contra predadores sexuais. Cara, tudo aquilo que a esquerda passa pano, vítimas da sociedade, são doentes. Não. Tudo aquilo que tem a passação de pano, o Trump veio para combater. Então, esse processo, né, feito sinaliza para o público conservador do Donald Trump de que ele está pensando ideologicamente como eles. Operação de resgate de mais de 100 crianças de abuso sexual. O Departamento de Justiça prendeu 205 suspeitos em ação nacional liderada pelo FBI. A procuradora-geral Pamela Bundy promete perseguição implacável a predadores e alerta o país sobre vigilância online. Ou seja, o Donald Trump está aplicando o modelo Bukele. A ideia do Donald Trump é entregar um país amplamente seguro e, para isso, precisa enfrentar crime organizado na América do Sul todinha. Meu amigo, o país mais seguro hoje, talvez do mundo, é El Salvador. 900 dias sem nenhum homicídio. O negócio já deu certo. Das Américas, o segundo país mais seguro do mundo, mais do que os Estados Unidos. Adivinha quem é? A Argentina implementou o quê? O plano Bukele. E agora adivinha? O maior e mais potente país de economia aqui das Américas, Estados Unidos e do mundo, né, no ponto econômico, vai implementar o quê? O plano Bukele. E aí, se nós temos o terceiro caso de resultado, só não aplica se for doido. Não é isso? Só não aplica se for muito doido. Então, os Estados Unidos está bem nessa postura aí. Outro ponto aqui, ó, matéria da Mirelle Pinheiro. Cara,
voltou, assim, escancarou as portas para a corrupção. Todo dia que você abre é mais um escândalo. Parece um déjà vu sem graça. Um filme de sessão da tarde ruim, repetido. Sabe? Todo dia você abre alguma coisa e fala, oi, mais um escândalo de corrupção. Marielle Pinheiro. Não, só esse caso do INSS. Ontem pegaram um cara que estava fraudando milhões, 58 milhões, um advogado que fraudava 58 milhões, fazendo procurações para pessoas mortas. Ele protocolava 50 processos por dia. Lá no sul. Não sei qual estado ao certo. Teve um caso, desmantelaram em Minas Gerais uma quadrilha que há 20 anos estava fraudando o INSS. Mais de 20 milhões também já tinha ido para o saco já com essa quadrilha. Sem contar agora as fraudes que estão alcançando o âmbito federal. Então, assim, toda hora é um. E aí vem mais um. A Polícia Federal, e aí vamos ter que voltar a dar parabéns para a Polícia Federal. Pena que ainda não estão pegando corruptos, igual da época que a gente viu o japonês da Federal, lembra disso? Pena que não estão pegando corruptos ainda. Políticos corruptos. Mas vão voltar. PF desmantela a fraude milionária com verba da merenda em São Paulo. Olha que coisa. A Polícia Federal deflagrou, na manhã dessa quinta-feira, uma operação para investigar um possível esquema criminoso envolvendo contratos fornecidos de merenda em escola em Lavrinhas, no interior de São Paulo. O caso teve início após uma denúncia que relatava a falta de alimentação nas escolas da cidade, apesar do repasse regular de recursos federais para o Programa Nacional de Alimentação. Tem que pegar, tá? Tem que pegar, tem que ir atrás, é a melhor opção. É a melhor opção. Realmente que a Polícia Federal esteja atuando. Esse escândalo do INSS deu uma sacudida no pagode aí, deixou a galera aí que tá fazendo o Huawei, né, que tá correndo solto, antenada com tudo isso que tá rolando. Pode ter certeza. Vamos lá. Outra matéria que eu quero tratar com vocês, última matéria do dia. Moraes, matéria boa, tá? Notícia boa. Moraes concede prisão domiciliar para a idosa condenada pelo 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu prisão domiciliar para a dona de casa Dalgisa Mauria Dourado, de 65 anos, condenada a 16 anos de cadeia em virtude do 8 de janeiro. Na decisão assinada nessa quarta, o juiz estabeleceu uma série de medidas restritivas, entre elas uso de tornozeleira eletrônica, suspensão de passaporte e redes sociais. Abre aspas, o descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconvenção da prisão domiciliar, né? Da domiciliar em prisão. Cara, assim, não é o melhor dos mundos. Não é o melhor dos mundos. A notícia é boa, tá? Mas cada vez mais cresce o sentimento, né, de que existem abusos nas decisões impetradas por parte do Supremo Tribunal Federal. Cada vez mais. Agora, o que se tem que fazer é torcer que essas pessoas, né, seja pelo PL da anistia, que um não impede o outro, ou pelo PL que reduz as penas para colocar esse povo em liberdade. O PL articular contra o PL que está sendo apresentado pelo Alcolumbre ficou esquisito, né? O PL, Partido Liberal, movimentar contra o PL, que é o projeto de lei apresentado pelo Alcolumbre e o próprio STF, tá certo que vai limpar a barra do STF, mas o pior é essas pessoas presas. Se for colocar essas pessoas, que para mim são vítimas, né? Erraram, mas são muito mais vítimas do que os criminosos que eles estão pintando. Coloque eles em liberdade o mais rápido possível, aí sim, para mim, tá se fazendo a justiça. Então, se é isso que vai passar, aprova isso, põe esse povo na rua. Depois briga pelo PL da anistia, e aí é ampla, geral e restrita, com indenização para esse povo, e coloca quem cometeu o abuso de poder atrás das grades. Minha visão. Tá bom? Certo? E é isso, pessoal. Ó, vejo vocês amanhã de manhã, eu tô de volta com mais um bate-papo com vocês. Grande abraço e até o próximo editorial.